Como a gente viu na parte anterior dessa aula, o fator de estrutura carrega toda a informação sobre o potencial de interação entre o feixe incidente e a nossa amostra cristalina. Até aqui a gente veio sempre falando desse feixe incidente como sendo raio-x, até por razões históricas, mas não muda nada no nosso tratamento matemático se em vez de a gente estar difratando raio-x, a gente estiver difratando nêutrons ou elétrons. Lembrando que quanticamente, tanto a nêutrons quanto a elétrons vai corresponder aí um comportamento ondulatório também. Então, se eles tiverem ali os comprimentos de onda adequados, você vai poder difratar pela sua amostra cristalina tanto nêutrons quanto elétrons. Aliás, historicamente, né, foi justamente o experimento de difração de elétrons por cristal que atestou o caráter ondulatório do elétron, que é um dos marcos aí da mecânica quântica. E, essencialmente, quando você analisa essas possibilidades, o que difere de um caso para o outro é qual é o potencial de interação que você vai colocar. Então, a gente não vai detalhar muito essa questão, tem um pouco mais de detalhe no livro-texto, mas dependendo de qual situação experimental você tiver, pode ser mais interessante você estudar o cristal por difração de raio-x, ou de nêutron, ou de elétron, e assim por diante. Só para dar uma breve palhinha, né? Se a gente estiver, por exemplo, difratando nêutrons, os nêutrons eles essencialmente enxergam apenas os núcleos com os quais eles interagem por força forte. Eu digo essencialmente porque os nêutrons têm spin, então eles espalham um pouquinho também pelos elétrons, mas é pouca coisa e é mensurável, mas é uma coisa que numa primeira aproximação pode ser desconsiderada. E aí o potencial de interação dos nêutrons vai ser inteiramente com os núcleos. Os núcleos são muito pequenininhos, né? Quer dizer, eles têm dimensão de fentômetro. Então, numa ótima aproximação, a gente pode dizer que esse potencial ele vai ser aqui um somatório de deltas, onde as deltas aqui estão centradas nas posições dos núcleos, tá? Então, isso decorre do fato do núcleo ser pequeno, da interação forte ser uma interação de um alcance muito pequeno. Então, no caso da da difração por nêutrons, fica matematicamente mais simples o problema, porque o nosso potencial é um somatório de deltas. Esse Fzinho é o fator de estrutura atômica e vai dizer quão intensamente cada átomo ali difrata o seu feixe de nêutrons. Se você tem, por exemplo, por outro lado, a situação de uma difração de raio-x, o raio-x ele vai difratar, sobretudo, ali pelos elétrons da amostra. E aí, os elétrons eles estão distribuídos ali no átomo e interage para uma região de alcance, interage também para uma interação de alcance maior do que no caso dos nêutrons. Então, no caso de uma difração por raio-x, se a gente fosse fazer uma descrição, mesmo que assim não muito detalhada, já não é bom você aproximar o potencial de interação por deltas. E aí, essencialmente, a gente vai dizer que esse potencial ele vai ser um somatório também para todos os átomos, mas agora essa interação com os átomos não vai ser uma delta, mas sim uma função g que tem uma largura aí, essencialmente da ordem de angstroms, né? E também como o acoplamento do raio-x é principalmente com os elétrons, ele escala essencialmente com o número atômico do átomo envolvido. Então você vê que materiais pesados, eles difratam raio-x mais do que materiais mais leves. De fato, às vezes o hidrogênio é até difícil de você ver numa difração de raio-x, porque é um elemento muito leve. Por outro lado, o hidrogênio, ele difrata muito bem nêutron. Então, muitas vezes, quando você quer estudar particularmente ali situações tendo hidrogênio, acaba sendo melhor você estudar a difração por nêutrons do que difratar raio-x. E também isso pode ser útil quando você tem um material que é formado por elementos de números atômicos muito próximos, porque aí pode ser difícil ver o contraste entre eles no raio-x. No entanto, átomos, às vezes, com números atômicos muito próximos, podem espalhar nêutrons de maneira totalmente diferente, com intensidades bem diferentes. Então, essa é uma outra situação possível. Difração de elétrons foi muito útil para estudar várias moléculas aí de interesse biológico e tal. Então tem cada uma é um universo cada uma dessas aplicações. A gente não vai detalhar muito, tá? Agora eu quero, na verdade, analisar uma outra, passar o foco para uma questão um pouquinho diferente, que é o que acontece quando a gente faz a difração por um cristal que não é uma rede de Bravais pura. Então, por exemplo, no caso da favos de mel, a gente sabe que para descrever a favos de mel não é possível você usar uma rede de Bravais, e você, para descrever completamente a rede de favos de mel, você tem que usar a rede de Bravais mais uma base.
Então isso está discutido em detalhe algumas aulas atrás, eu peço para vocês olharem, mas essencialmente a ideia é que aqui esses átomos mais escuros, eles sozinhos formam uma rede de Bravais triangular, tá certo? Então a gente pode pensar aqui nessa rede de favos de mel como sendo uma rede de Bravais triangular acrescida a uma base. Então a cada átomo escurinho você vai acrescentar aqui um átomo claro e assim por diante. O jeito mais rigoroso de pensar isso é que, dado esse cristal aqui, a gente primeiro identifica uma célula unitária, tá certo? Uma escolha possível é essa que está aqui tracejada, tá? E nota que, de fato, tendo essa célula unitária, se a gente for transladando por todos os vetores da rede de Bravais, a gente reconstrói completamente a nossa rede de favos de mel. Então, lembra que para o fator de estrutura, tudo que importa é a célula unitária, que é onde a gente está integrando. Então, identificando a célula unitária, tudo que vai importar aqui vai ser agora esse potencial devido à interação com esses dois átomos que estão aqui na célula unitária. Então a gente precisa, para calcular o fator de estrutura, levar explicitamente em consideração a base, que a base vai determinar então qual é aí o potencial de interação do feixe incidente com o cristal. Se a gente estiver, por exemplo, pensando no caso de o feixe incidente de nêutrons, como a gente viu, a gente pode, nesse caso, aproximar o potencial de interação por deltas, tá certo? E aí, nessa situação, se a gente substitui isso aqui, a gente vê que o fator de estrutura vai ser dado por essa expressão, ou seja, o fator de estrutura ele depende do vetor K. O vetor K é o vetor que é K menos K'. Lembra que só importa o caso em que K menos K' é um vetor da rede recíproca, porque, caso contrário, esse elemento de matriz já é diretamente zero por causa dessa delta aqui. Então a gente só importa para a gente o fator de estrutura calculado nos vetores da rede recíproca. Só que rede recíproca é essa? Nota que essa análise que tudo que a gente fez na primeira parte do vídeo, depende apenas da gente identificar aqui qual é a célula unitária do nosso cristal. Então, essa célula unitária, esse cristal, né, a rede de Bravais subjacente à rede triangular. Então, quando a gente faz lá a nossa análise matemática, os vetores da rede de Bravais que importam para a gente aqui são os vetores da rede subjacente, que nesse caso aqui é uma rede triangular. Então, essa rede recíproca que aparece é da rede recíproca relativa à rede de Bravais subjacente do cristal, que nesse caso é uma rede triangular. Então, em outras palavras, a rede recíproca de um cristal qualquer é a rede recíproca da rede de Bravais subjacente. Tá? A gente vai ver mais à frente vários exemplos para tornar esse conceito mais concreto. A gente vai ver que tem muita física nessa ideia, mas isso sai diretamente da nossa análise matemática. Ou seja, dado um cristal qualquer, primeiro passo, identifica a célula unitária. Com a célula unitária a gente monta o cristal inteiro fazendo translações por vetores da rede de Bravais. Ache a rede recíproca associada a essa rede de Bravais. Isso vai te dar os vetores K para os quais o elemento de matriz não é nulo. Ou seja, os vetores K, os vetores K' que conseguem ser conectados com o vetor de onda incidente, que vai dar justamente as direções dos máximos de interferência construtiva. Tá? E, a seguir, calcula qual é o fator de estrutura. Esse é o caminho geral e a gente vai fazer isso em alguns exemplos mais para frente. Tá? Então, nota que esse fator de estrutura depende de qual vetor da rede recíproca eu estou olhando. Então, a princípio, para cada calinho diferente, eu posso ter uma intensidade diferente, que foi o que a gente viu no primeiro slide dessa aula, em que a gente vê que os picos têm, de fato, alturas diferentes. Tá? E, além disso, nota que você tem que somar para todos os átomos da sua base. Então, para caso da rede de grafeno, como é que fica? A rede de grafeno é uma rede de favos de mel, em que tanto o átomo escurinho quanto o clarinho são átomos de carbono. Nessa situação, o nosso fator de estrutura fica dessa forma, porque a nossa base agora tem só dois elementos, então eu posso, sem perda de generalidade, botar um deles na origem, então a exponencial fica 1, tá? Nota que o fator de estrutura, aqui, esse fator F, né, ele vai ser o mesmo, já que eu tenho ambos os átomos são de carbono, então eu posso fatorar ele aqui para fora, e fica dentro
1, que é devido ao átomo da base que está na origem, mais é elevado a equação escalar B, onde B é o vetor que liga um átomo ao outro, né? Tá? Então, essa daqui fica sendo o fator de estrutura para a rede de grafeno. Então, nota que dependendo do K grande que você coloque, isso pode fazer com que ele enfraqueça o seu padrão de difração com relação se você tivesse um átomo de carbono sozinho ali na célula unitária. Tá? Então, a gente agora vai fazer alguns exemplos para tornar isso mais concreto, mas antes, vamos analisar aqui um vídeo que vai tornar isso um pouquinho mais palpável. Então, aqui uma situação inicial que eu tenho que o meu cristal é uma rede de Bravais perfeita, e aí a gente vê que os meus padrões aqui, os meus pontos de interferência construtiva vão formar justamente a rede recíproca desse cristal, tá? Então, a difração é um jeito físico de você visualizar justamente ali a rede recíproca. E vamos agora, nas células unitárias aqui, colocar um segundo átomo na base. Então, quando a gente acrescenta um átomo na base, a gente não está mudando qual é a rede de Bravais subjacente. Então, nota que não mudou os pontos em que eu tenho interferência construtiva, tá certo? Então, assim, volta aqui para a situação inicial. Eu tenho interferência construtiva em todos esses pontos. Quando eu acrescento os átomos da base, os pontos em que eu tenho interferência continuam sendo exatamente os mesmos. Só que o que a base faz é que agora eu tenho aqui uma nuance, né, em que certos pontos ficam mais fracos com relação aos outros, que é justamente somar aquele termo exponencial que aparece no slide anterior. Tá? Então, isso é um ponto central, ou seja, quando você coloca átomos na base, você cria essa diferença de intensidade. Então, aqui eu estou apagando e aí volta a brilhar os mesmos pontos. Então, é essencial notar aqui que quando a gente tem quaisquer cristais que partilhem da mesma rede de Bravais subjacente, as direções onde a gente vai ter interferência construtiva são as mesmas. Tá? Então, isso é uma coisa super importante. Quando a gente define que a rede recíproca é calculada apenas a partir da rede de Bravais subjacente, sem se preocupar com a base, essa é a física que está por trás. É que os pontos em que a gente vai ter interferência construtiva não dependem das bases. As bases só vão afetar quais são as intensidades relativas entre esses pontos, conforme está ilustrado nessa figura. Tá? Por fim, toda a nossa análise foi sempre supondo aqui um cristal ordenado. Se você tiver uma situação desordenada, os nossos resultados quebram, mas ainda assim o padrão de difração ele pode fornecer informações relevantes sobre o cristal, em particular as distâncias médias entre os átomos. Tá? Então a gente, no curso, por questões de tempo, não está abordando quase nada dessa questão de materiais desordenados, mas isso é uma coisa muito importante e muito atual também. Muita pesquisa é feita atualmente em sistemas desordenados. Então isso aqui fica como um comentário extra. Na terceira e última parte dessa aula, a gente vai fazer alguns exemplos mais quantitativos usando o fator de estrutura.